Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo hoje para tirar as dúvidas. Eu até respondi no comentário, o Dornelles lá do Rio Grande do Sul. Eu até comentei, fiz as respostas dele ali, né, escrevi, mas é interessante, então eu vou colocar isso aqui num vídeo, porque ele colocou uma questão legal lá. Ele colocou a primeira resposta, eu vou ler exatamente a pergunta dele. Exatamente essa pergunta. Sobre o aumento do volume de injeção, a possibilidade de gastar mais combustível pode ser dosada com um injetor menor para de fato injetar apenas a quantidade que o motor necessita? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um teste, né? Vamos pegar aqui, ó, um carburador, vou colocar a gasolina aqui na cuba e a gente vai testar o volume. E eu tenho alguns injetores aqui, ó. Eu tenho um 40, tenho um 50, um 60, um 70 e um que eu abri para 80. Então a gente vai testar um por um e ver a quantidade que ele vai injetar. Aqui, ó, primeiro a gente vai fazer o teste do volume total. Então, ó, ele não tem nenhum tipo de interferência, ó, ele vai até o final, né? Então a gente vai fazer o teste do volume total aqui para comparar. E depois eu vou levar esse carburador para cá e eu vou limitar ele só até o início aqui, ó, a metade. Para a gente ver se ele vai injetar proporções diferentes, né? Então eu vou fazer 1, 2, 3, 10 vezes aqui, 10 aqui, para a gente ver a quantidade de combustível que ele vai injetar. Aí a gente vai saber se realmente um injetor de 80 ele vai gastar mais do que um de 40, ou no caso de 50 aqui, vendo em questão a quantidade de combustível. E depois a gente vai fazer um outro teste, que esse para a gente sempre bate nessa tecla. Quanto maior o injetor, menos tempo ele injeta. Quanto menor o injetor, maior tempo de injeção. Então a gente vai colocar um injetor menor, vai fazer a injeção inteira, vamos colocar o cronômetro e vamos marcar. Já eu vou injetar ele inteiro e a gente vai ver quanto tempo ele gasta até parar de sair a injeção dele, né? O combustível, né? Então, vamos fazer esses testes. Eu vou colocar aqui primeiro, já vou partir direto com o de 80. Então, já vou virar ele aqui pro lado, aqui, ó. Esse injetor está um pouco folgado, eu vou ter que calçar ele aqui, ó. Então, eu vou colocar um veda-rosca lá, só para a gente fazer o teste. Agora eu tô com dois desses coisa de xarope, né? Esses copinhos de xarope, que tem o ml aqui, 5, 2,5, 5, 7,5 e 10. Então vamos dar umas 4 bombadas aqui, para a gente ver como que ele vai. Então aqui, ó, eu vou tirar e ele já está carregado o sistema. Então eu vou até o final para a gente ver quanto ele vai esguichar. Então, 1, 2, 3, 4. Então aqui, deixa eu ver certinho. Ele deu quase 5, olha lá. Eu não vou nem tirar, eu vou deixar esse copinho aqui. Vou deixar ele de lado aqui. E agora a gente vai testar o tempo que ele vai gastar. Então eu vou ter que pegar um outro celular lá para a gente marcar o tempo. Agora a gente vai ver o tempo que ele vai gastar para esguichar. Então eu vou dar uma esguichada aqui só para carregar o sistema. E a hora que eu apertar aqui, eu vou levar ele até o final aqui. A gente vai ver o tempo que ele vai gastar para acabar. Vai, já. Acabou. Vamos de novo? Acho que não ficou bom. Vai. Já. Acabou.
um segundo e 82, pode se considerar. Então, com os 70. Agora, eu vou tirar e vou testar com o... aliás, esse é com 80 que eu estou testando. Então, em um segundo, ele injetou praticamente tudo. Não é uma marcação 100%, é para a gente ter uma ideia, né? Então, eu vou tirar esse daqui e vou colocar agora o de 70. Esse daqui é um 70. Que também está folgado, né? Agora eu coloquei um de 70 aqui. Então a gente testou com 80, agora vamos testar com 70. Então eu vou tirar um pouco, ó, aliviar a pressão. E vou testar primeiro, eu vou dar as 4 bombadas aqui até o final para a gente comparar os níveis do 70 para o 80. Uma, duas, 3, 4. Então esse aqui é o 70 e esse daqui era o 80. Engraçado que o 80, ó, ele deu um pouquinho menos do que o de 70. Pode ser que ele tenha falhado ali um pouco na hora de fazer a injeção completa, né? Então eu vou refazer esse de 80, mas antes de refazer esse de 80, vou deixar o de 70 aqui de lado. Antes de refazer o de 80, a gente vai testar a velocidade agora, o tempo de injeção dele, né? Então deixa eu acionar o cronômetro aqui, né? Vou zerar e a hora que eu falar já, a Ju vai colocar o cronômetro aí, a gente vai ver. Então, já. Parou. Olha lá, 2 segundos. Então, esse aqui deu exatamente 1 segundo a mais do que o de 80. Então, o 70 ele deu 1 segundo a mais do que o de 80. Então, praticamente 1 segundo, né? Então, eu vou refazer o volume do de 80 aqui. Vamos colocar isso aí. Se ele não vai vazar aqui, não vai? Vamos refazer o volume aqui então, do de 80. Então, a gente tem o de 70 aqui. Vamos refazer o volume do de 80 aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Esse com 80. Agora vamos comparar agora os dois. Iguaizinhos praticamente. O de 70 é esse aqui e o de 80 é esse daqui. O de 80 aqui, ó, ele foi 1 segundo mais rápido o injetor para colocar a quantidade de combustível. E o de 70 ele foi com 2 segundos. Então esse aqui injetou com 1 segundo, esse aqui injetou com 2 segundos para esvaziar a bomba de aceleração. Agora eu vou trocar esse daqui e vou colocar o de 60. Então a Ju vai dar um pause aí até eu trocar esse injetor aí. Então, agora eu coloquei o de 60 e preservei aqui a quantidade do de 70, que deu igual ao de 80. Então, vamos fazer um teste aqui agora com o de 60. Deixa eu eliminar o primeiro. Nossa, vazou um monte aqui, ó. Vou ter que colocar a veia da rosca também. Agora, eu já coloquei o veia da rosca aqui, né? Esse furo aqui está um pouco mais folgado do que o normal, né? Então vamos fazer o teste das 4 bombadas, né? Para a gente ver o volume, se ele vai ficar igual ao de 70. 1, 2, 3, 4.
Então aqui o volume do de 60. Vamos colocar do lado do de 70. Deixa eu equilibrar ele aqui. Praticamente a mesma coisa. Então até agora do 80 para o 60 ele não mudou o volume. Então eu vou jogar o de 70 fora e vou preservar o de 60 aqui. Agora a gente vai fazer o teste do tempo de injeção. Mas sempre mais ou menos, né? Não é algo que pode, vamos falar assim, pode dar alguma diferencinha. Mas dá para ter uma ideia. Então vamos lá, a hora que eu falar já, a gente vai apertar ali. Vai, já. Parou. 2,79. Então, ele já demorou mais tempo do que o de 70. Então eu marquei aqui, deixa eu ver, achar um espaço aqui para colocar aqui. Estou marcando aqui no papel, 2,79 segundos. Então, ó, o de 80 foi 1,82 segundos, o de 70 foi 2 segundos e 23 e o de 60 foi 2 segundos e 79. Então, esses dois aqui praticamente iguais, muito pouca diferença. Agora vamos pegar e vamos fazer com o de 50. Então, vou tirar o de 60 aqui, né, e vou colocar o de 50 milímetros. 50 milímetros, furo bem menor, né? E esse aqui ele já é um injetor novo, então ele já está um pouquinho mais difícil aqui de entrar. Vou fazer um teste aqui antes de começar, para ver se ele vai vazar. Ele vai vazar também. Eu vou garantir então, vou passar um pé da rosca nele já para garantir. Então, já coloquei o de 50 aqui, já pus um véio da rosca aqui para não vazar para fora. Vamos fazer o teste das 4 bombadas para ver o volume. Deixa eu tirar uma aqui, só para carregar o sistema. Vamos fazer as 4 então. 1, 2, 3... 4. Exatamente, praticamente no mesmo lugar, né? Vamos colocar do lado do de 60 aqui, ó. Do lado de 60, praticamente mesmo volume, né? Vamos deixar o de 50 de lado aqui e vamos esvaziar o de 60 aqui. Agora a gente vai fazer o teste do tempo de injeção para o 50. Então vamos colocar no cronômetro aqui, ó, vou zerar. E a hora que eu falar já, você vai apertar lá. Já. Parou. 3,19. Eu vou marcar aqui já também. 3,19. Por aqui a gente vê de 1,80, ó, gastou quase 2 segundos aqui para injetar, para 1,50 que passou de 3 segundos o tempo de injeção. Então, com certeza, o de 80, ele vai jogar um volume não maior, mas ele vai jogar o volume da injeção muito mais rápido no sistema do que o de 50. Isso aqui dependendo do que você estiver usando de Venturi, de quantidade de combustível, ele pode afogar. Ele pode dar uma falha por excesso de combustível. E esse daqui, ó, dependendo do que estiver sendo usado, ele pode dar uma falha por um tempo muito alto de injeção, por ter demorado a injetar aquele combustível para dentro do sistema, né? Então agora a gente vai fazer o teste com o de 40, que é o último que eu tenho aqui, que é o 40, né? Então eu vou tirar esse de 50. Vamos colocar o de 40, é um 40, ó. Não sei se vai conseguir filmar aqui, mas é um 40 que eu encontrei ele. E vamos colocar ele aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, ver se não está
Não está vazando, não. O único que não vazou. E vamos fazer o teste agora das 4 bombadas aqui, do volume de injeção. Então vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Praticamente o volume vai dar igual o de 50. Mesma coisa. Volume igual. Então, no volume total, todos foram iguais. No volume total. Depois a gente vai testar o volume parcial. Mas no volume total, todos foram iguais. No volume parcial, a gente não vai precisar testar todos. Testar o maior e o menor. Então, agora vamos testar o tempo de injeção dele. Que é quantos segundos ele vai gastar para injetar esse líquido lá para dentro do motor. Então, já. Parou. Vamos fazer de novo. Que deu. Já. Parou. Ele deu praticamente igual ao de 50. Era para dar um pouquinho mais, mas ele deu praticamente igual. Então pode ser que alguma falha que a gente tenha demorado para apertar ali. Mas pode ser né? O de 40 aqui deu 3,14, o de 50 deu 3,19, o de 60 deu... Aqui, o interessante é aqui, né? Você pega um do menor e a diferença, né? Deu quase aí um segundo aí, né? Um segundo e pouco aí a mais aí de diferença, né? É milésimos, né? Agora vamos fazer o teste dele parcial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui e vou trazer ele para dentro aqui, ó, a ponto que eu limite essa aceleração aqui, né? A ponto que eu não consiga fazer isso aqui injetar inteiro. Então ele vai injetar só parcialmente aqui, ó, só o início da aceleração. Não vai injetar todo o volume lá para dentro, né? Então vamos já testar o de 40 aqui, que está praticamente igual ao de 50. Então aqui a gente vai fazer umas 8 bombadas para a gente conseguir um volume um pouco maior aqui. Então vamos testar o de 40. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é como se você estivesse acelerado e mantido o pé, né? Então eu tenho esse volume de injeção com 8 bombadas com o de 40. Agora vamos trocar, eu vou pôr o de 80. Então eu já vou fazer um extremo, né? Ou vou colocar o de 70, que é o mais comum, né, da pessoa ter. Então vamos colocar o de 70 aqui, que é um extremo, né? Deixa eu fazer um teste aqui, ver se não está vazando. Não. Agora vamos testar então 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu dei 8 bombadas intermediárias com o de 70. E esse aqui que eu estou colocando do lado é 40. Então a gente percebe que o de 70 injetou menos do que o de 40. Por incrível que pareça, o injetor maior, ele injetou menos do que o injetor menor. Deixa eu ver se esse carburador aqui não tá fora de nível aqui. Não tá não, tá certinho. É isso mesmo, ele injetou menor. Vou
colocar na frente aqui. Olha lá. O de 70, esse aqui é o 70 e esse aqui é o 40. Ou seja, o de 40 ele injetou mais com 8 do que o de 70, que ele é maior. E qual foi o critério que eu usei aqui? Eu fiz isso daqui, né? Filma aqui, ó. Eu fiz isso daqui, ó. Eu injetei e segurei até parar de sair o líquido lá. Que é simulando que você está parado, aí você acelera até o momento em que você pega a velocidade e você segura naquela velocidade. O injetor para de funcionar. Ele só vai funcionar de novo se eu voltar e abrir de novo a borboleta. E assim vai parar também. Então, em questão de volume de injeção, ele foi mais do que o... menos, aliás. Vamos refazer isso aqui então, para a gente ter certeza. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas bombas de aceleração enganam a gente, né? Então é bom a gente refazer os testes. Mesmo assim, ó, deu menos. Pouquinha coisa, mas deu menos. Então pode marcar que se você colocar um 40 e nessa situação de aceleração parcial, ele vai injetar mais combustível do que um de 70. Eu vou deixar, eu vou marcar, eu vou pegar agora e vou fazer um de 50 no lugar desse 40 aqui. E vou deixar aquele de 70 lá. Eu vou fazer um de 50 aqui. Esse aqui é 70, que é um giclê que a gente tem, ele comercial, né? Então eu vou fazer um de 50. Esse aqui é 50. Então eu vou colocar o de 50 aqui, ó. Vamos fazer um de 50 para a gente ver. Vamos tirar a primeira, carregar. Vamos fazer 8 aqui, ó. O tempo de injeção desses 3. Perdi a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O tempo de injeção desses injetores menores, eles demoram para parar de sair o líquido, né? Enquanto o de 70 ele sai rapidinho. Então, olha lá, ainda deu maior. O de 50, que é esse daqui, à esquerda, deu mais nível do que o de 70, que continua à direita aqui, né? Então, até agora, o de 70 está gastando menos aqui. Vamos fazer com o de 60, então. Já que nós estamos fazendo mesmo aqui, vamos pôr o de 60. Esse é o 70. Esse aqui eu já testei. Esse aqui é o 60. Vamos pôr o 60 aqui. Esse é o 70. Vou colocar aqui para não perder. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui praticamente o pessoal mais usa de 50 e 60, né? Então, olha lá. O de 60 também deu maior do que o de 70. Esse aqui é 70 e esse aqui é 60. O 60 também deu maior do que o de 70. Vamos então fazer agora com o de 80, que é o maior que eu tenho aqui, que eu refurei ele para 80. Então, o de 60 e o de 50 praticamente deram iguais, que é o que mais o pessoal usa, que é o 50 e esse aqui é 80. Eu refurei aqui, ó, então um furo gigante aqui para um injetor. Então vamos testar isso aqui para ver. Deixa eu eliminar a primeira.
Esse é rápido a injeção dele. Então vamos lá, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bombadas. E vamos ver perto do de 70. Ó. Quase igual. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Eu vou refazer o de 70. Aliás, esse é 70. Então eu vou deixar, esse é 80. Então eu vou deixar esse de 80, deixar de lado aqui, e vou refazer o de 70 para ver se a gente não errou aqui. Mas por enquanto, o que deu maior volume foi o menor. Então o de 40 ele deu maior volume na injeção, se comparando aos outros aqui. Então vamos tirar a prova com o de 70 aqui, que foi o primeiro que a gente fez aqui. Vou tirar a prova aqui. Eliminar a primeira, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É praticamente igual. O de 70 acho que eu tinha perdido numa injetada. Mas praticamente igual, de 70 com 80. Então, para eliminar mesmo vou deixar esse de 70 de lado aqui. Para eliminar mesmo, eu vou refazer o de 40, que são os extremos aqui. Para a gente chegar a uma conclusão. Deixa eu ver se esse aqui é o de 40. Esse aqui é o de 40. Esse aqui é o de 40. Para a gente chegar a uma conclusão realmente. Então, vou eliminar o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praticamente a mesma coisa. Então possivelmente, como eu testei o de 70 primeiro, eu devo ter errado num golpe ali. Mas agora a gente testou todos e praticamente deu todos iguais. Então a gente pode chegar a uma conclusão que é a seguinte: o que vai mudar de um injetor pequeno de 40 para um injetor maior aqui, vamos por um 80, um 70, é o tempo de injeção. Isso aqui muda. Isso aqui a gente mediu lá. Então, se você tem um injetor muito grande aqui, ó, ele vai pegar e vai injetar mais rápido do que um injetor menor. Mas a quantidade será sempre a mesma em abertura total ou em abertura parcial, vai ser sempre a mesma. Então, antes de trocar o injetor numa falha, até isso foi uma pergunta dele, antes de trocar o injetor, meu carro vai sair da lombada, tá falhando, pega o parafuso da mistura que vai aqui, ó, abre ele meia volta. Se melhorar, abre ele meia volta. Se melhorar a retomada e vocês verem que aquele vídeo que eu já coloquei de como achar o giclê de lenta, aumenta o giclê de lenta, né? Se tiver certo o giclê de lenta, você já encontrou o giclê de lenta certo, a meia aceleração aqui, ele está dando o mesmo número de voltas que ele em marcha lenta, sim, mesmo número de voltas aqui da regulagem. Aí, se ele tiver continuar falhando na retomada, aí sim é hora de ir trabalhar o injetor. Se ele tiver com o injetor falhando, com o injetor 70,
ou então já está com um injetor maior, aí seria o caso de reduzir um pouco esse injetor, porque às vezes pode estar falhando por excesso. Mas se tiver com um injetor muito pequeno e estiver falhando nessa retomada, aí seria o caso de aumentar um pouco o injetor, que é o caso de estar falhando por falta de combustível, né? Então ficou um vídeo um pouco longo, mas é isso que a gente queria colocar, mostrar, né, na prática, essa diferença entre o injetor menor e o injetor maior, né? Aí ele colocou outras dúvidas lá, e num próximo vídeo eu vou esclarecer as outras dúvidas dele também, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo.